qualquer ser honesto, intelectualmente falando, do ponto de vista da moral intelectual, da abordagem intelectual consigo próprio, que, de fato, pensar a paz interior como um objeto real, como uma meta atingível, ou como algo consistente, e que, ao mesmo tempo, for um intelectual honesto, saberá que essa felicidade interior, necessariamente, com essa paz interior, necessariamente requer controle mental, controle emocional. Você pode fazer isso de duas maneiras. Com drogas, são os psicoativos autorizados nas farmácias, que você vai, paga a uma drogaria autorizada, que vai fornecer drogas para você, controladas pelo governo, mensalmente, né, antidepressivos, ansiolíticos, sei lá, os produtos químicos que eles se utilizam para que você possa ter controle mental, e você vai, assim, ser dependente do governo e das drogas para que você tenha esse autocontrole. Se o problema é fisiológico ou biológico, com laudo médico, com ausência, com má formação congênita do sistema neurológico, então isso é admissível e compreensível. Mas se o problema é de natureza software, então requer que o jogador assuma o controle da máquina, e para isso é preciso autocontrole. Não é possível esse autocontrole sem uma disciplina regular que eduque a mente, exatamente como uma criança. Uma criança que não tem um adulto responsável, presente, consciente, será uma criança mal educada. Um adulto que manipula uma criança, que ensina valores negativos para uma criança, ou que ensina uma criança a ser narcisista, em breve terá um adolescente tirânico, um inimigo no ninho, né? Vivendo consigo mesmo. Semelhantemente, uma pessoa que não controla a mente, não tem disciplina de autocontrole, viverá com um inimigo. Assim está dito nas Escrituras: aquele que controla a mente tem um amigo, aquele que não controla tem um inimigo. Então nós precisamos inicialmente controlar a mente para estabilizar a produção de hormônios que produzem bem-estar. Só então, como consequência disso, se pode sentir a paz, mesmo num estado de caos. Mesmo quando você está num caos, ainda assim a sua condição interna será de paz, apesar de externamente parecer caótico. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Quando Jesus entrou no templo e passou né, assim, a ter um comportamento, do ponto de vista médico, de fora, se nós fôssemos psicólogos avalistas e nós não conhecêssemos Jesus, diríamos que ele estaria tendo um surto esquizofrênico, certo? Nós não fazemos essa avaliação dele porque nós conhecemos a história. Mas se nós não conhecêssemos a história e fôssemos médicos para fazer a avaliação de um jovem de 30 anos de idade, num ambiente público, agindo daquela maneira, qual seria o seu diagnóstico? Surto esquizofrênico. Né? O que mais? Sociopata, ou algo assim. Qualquer diagnóstico dessa natureza. Tá? Agora, ao mesmo tempo, ele próprio fez certas afirmações, como, por exemplo, toma a tua cruz e me segue, porque o meu fardo é leve. Vem comigo. Então, e ele era conhecido como príncipe da paz. Então, como é que uma pessoa com um surto de fúria, como ele, poderia ter condições morais de ensinar comportamento de paz? A paz, ela, enquanto atitude interna, ela eventualmente exigirá que você vá à guerra. Que contradição, só a guerra traz nosso amor em paz. Então fui parar na beira do cais, né? Cais. Então, às vezes, a guerra significa travar, a paz significa travar uma guerra. Arjuna na Bhagavad Gita, ele queria paz. Ele queria retirar-se da batalha para ter paz. E Krishna diz: querido,
você está se auto-adorando, isso é autolatria. Deixa de comportamento pseudo-evoluído e assuma a sua responsabilidade, vá lutar. Tá? Então, quando nós vamos buscar a nossa paz interna, nós travamos uma guerra com a nossa mente letárgica, que quererá manter-se no fundo da caverna, na escuridão da letargia, e você terá que lutar contra isso. E se você fizer jogo mole, se você entrar no vitimismo e aceitar todas as sugestões letárgicas da sua mente, acredite, você deverá dormir com o inimigo para sempre. Então você terá que travar uma luta com a sua mente. E se você não vencer essa luta, certamente a mente vencerá. Então, a sua paz é uma teoria de laboratório para um futuro muito incerto. Isso é apenas para amadores. Profissionais sabem que paz necessariamente inclui controle mental. Então, sadhana. O sadhana proporcionará a você resistência mental para vencer a própria mente. Disciplina. Tá? Então, a nossa egrégora, com a nossa sala de cura, de tratamentos astrológicos e kármicos, tem uma função inicial, te dar condições de vencer o problema kármico na primeira instância, que é sua responsabilidade pessoal, que é vencer a mente. Não é responsabilidade de Deus, não é responsabilidade da sociedade, não é responsabilidade minha como orientador espiritual, não é responsabilidade dos seus familiares que estão ao seu redor, é unicamente responsabilidade sua. É responsabilidade nossa, a mente, cada um tem a sua. E você tem que aprender a disciplinar essa criança interior. Essa criança que está acostumada a não ir para a escola, a não comer o alimento certo, a não limpar o quarto, a não te ajudar na organização da casa. Essa criança tirânica que diz que você é obrigada a ser uma serva escrava dela para a vida toda. Então, eduque essa criança, eduque essa mente. Sadhana. Muito bem, então agora que nós vencemos a primeira etapa, né, com o nosso passo importante como adultos que educam a própria mente, nós podemos falar sobre assuntos superiores, que são os temas relacionados com a suprema personalidade de Deus. Tratar de assuntos superiores com aqueles que ainda não adotaram uma postura madura ou adulta consigo próprios é redundante. E é como jogar pérolas aos porcos, como foi dito pelo nosso mestre Jesus. Não jogue as tuas pérolas aos porcos. Então, os conhecimentos superiores, eles estão destinados para adultos ou seres humanos civilizados, evoluídos, consistentes, coerentes com a sua posição de seres que evoluem. Tá? Então, felizmente nós temos a nossa associação, nós temos a nossa força mútua que nos ajuda a dar esse passo importante. E aqui estamos nós dando esse passo importante. E agora nós podemos ir adiante. Então, os temas que nós estamos tratando aqui, nessa sala, hoje, que são os temas de Krishna Lila, são os temas para almas que estão recebendo a orientação e informação logística que dará a vocês condições reais. E aí eu não estou falando de forma retórica, não é um sofismo. Te dará condições reais de você tomar a decisão de, finalmente, não ter que retornar mais a renascer nas formas humanas, que são formas decadentes, que se dissolvem entre 70 a 100 anos. As formas humanas são destinadas apenas para jogadores amadores e inferiores. As formas divinas são destinadas para almas superiores. As formas devas não se decaem, não se degradam, não há problemas técnicos de manutenção, então não adoecem, não há mortes. Esse é o destino da alma.
E aprender sobre os temas transcendentais que nós estamos ventilando aqui tem uma função: preparar você para essa realidade transcendente, para que você se sinta relacionada com a transcendência, para que você se desligue da sua relação de convicção de que você está destinado a sempre ser um ser humano, entre aspas, né, reencarnando e morrendo constantemente. Esse não é o nosso destino de almas. Nós estamos destinados à vida eterna, porque nós somos seres eternos como almas. E nós temos que aplicar esse princípio de realidade. Muito bem. Então, espero que vocês apreciem esses momentos, né, de trocas de conhecimento e se aprofundem nessa realidade, porque quando nós falamos dos assuntos de Krishna, nós não estamos simplesmente tentando estabelecer aqui um critério de introdução de religião para que você faça parte da nossa religião. Não há necessidade de que você se sinta parte de uma religião. Isso é uma pesquisa do absoluto. Você tem que conhecer essa realidade, ou essa possibilidade, para que você possa decidir. Então, o conhecimento acerca do absoluto é necessário para que você tome uma decisão final. Sem informação, como é que você vai decidir? Tá? Então, essas nossas interações têm uma função: disponibilizar informação para você. Tá? Não é uma sedução sutil para que você entre para um sistema de religião. Tá? Como representantes do Vaishnavismo ou representantes dos Vedas, nós temos a responsabilidade de disponibilizar informações de qualidade para que a alma tenha condições de tomar uma decisão de qualidade. Então, nós estamos cumprindo o nosso Dharma de oferecer informações de qualidade para que vocês sejam almas de qualidade com decisões de qualidade. Porque o Senhor Supremo é um ser de qualidade superior. Então, todas as ações relacionadas com ele são ações de qualidade superior. Então, os temas de Krishna são temas de qualidade superior. Tá? Então, a fase da mitologia deve ser superada nas primeiras instâncias, tá? Muito bem, então agora nós vamos entrar no tema propriamente dito. Essas introduções, elas são necessárias, porque existem muitas pessoas que ensinam muitas coisas e falam muitas coisas. E eu não gostaria de ser colocado na prateleira do esoterismo, das mitologias, porque isso desgasta todo o esforço intelectual que eu preparo para oferecer a vocês informações superiores. Como as informações acerca de Krishna são muito parecidas, porque as moedas falsas são muito parecidas com a verdadeira, então, quando eu apresento as orientações sobre Krishna, vai ficar inicialmente parecendo que nós estamos falando do esoterismo mitológico da Índia. Então, me posicionar nessa consistência vai dar a vocês a chance de não caírem nessa armadilha e entenderem o assunto do ponto de vista de forma profissional e com o respeito adequado que é necessário para que você absorva o conhecimento, sem confundir essa informação com as infinitas informações esotéricas que você já tem na sua prateleira de conquistas religiosas. Tá? Então, estou defendendo aqui minha posição de respeitabilidade do conhecimento que eu estou transmitindo. Tá? Então, essa introdução eventualmente é necessária, tá, pessoal? Muito bem, então, Swamini, por favor, querida, contextualize para que a gente possa prosseguir. Então, nós estamos no meio de uma série de perguntas, né? Já respondemos algumas e nós vamos dar sequência nas próximas. Por favor, apresente qual é, para a gente prosseguir. Tá bom, Prabhu. Gratidão aí pela introdução. Semana passada você mencionou que ia colocar uma questão que é: se Deus criou tudo, quem criou Deus? Então, tem essa questão que você ia colocar, porque geralmente as pessoas perguntam isso. E tem as perguntas que já estavam na lista. Aí eu queria saber por qual que você quer começar. Quais são as perguntas que estão na lista? Tá. Então, tem a pergunta da Caromila. Vaikunda é onde Krishna mora? Vaikunta.
É onde Krishna Vaikunta mora? é onde Krishna mora. É Vishnu mora. Vishnu. Ok. Tá. Aí, deixa eu só. Tem 3 perguntas na sequência dela. Ok. Vaikunta é onde Vishnu mora. Se nós, almas, escolhermos morar lá, como viveremos? E a outra é: como é Vishnu? Vamos passar, né, passo a passo. Eu acho que as perguntas estão invertidas. Então, a primeira pergunta seria: como é Vishnu? Essa seria a primeira pergunta. Depois, Vaikunta é o lugar onde Vishnu mora? Essa seria a segunda pergunta, na ordem racional, né? Na ordem de coerência. E em terceira fase, caso isso fosse interessante e eu me convencesse de que é uma boa proposta, se eu quisesse fazer essa transferência, quais seriam os protocolos necessários para que essa transferência se desse de maneira realística? E poderíamos até acrescentar um aditivo aí nessa pergunta. Se é possível ter uma amostra prévia antes de eu tomar essa decisão. É possível ter uma experimentação do produto antes de adquirir o produto? Essa seria como é morar lá, né? Como é esse lugar? Se você vai adquirir um produto valioso, vai custar para você um valor significativo, você tem direito de experimentar esse produto antes de adquiri-lo. Então, a pergunta seria: é possível experimentar Vaikunta ou a transcendência antes de ser transferido para lá? Ou seja, é possível ter uma amostra grátis? Como é que seria essa experimentação da transcendência caso eu me interessasse por ela? Seria um adicional da pergunta aí que eu acho que ela não chegou nessa fase aí, talvez por, assim, por inexperiência, mas é uma pergunta que é válida, ela é relevante, ela é possível de ser feita sim, tá? Então, se quiser adicionar essa pergunta também ao compêndio das perguntas, pode pôr, tá? Agora, a pergunta: se Deus criou tudo, então, quem criou Deus? É uma pergunta relevante. Então, porque, afinal de contas, falar sobre a pessoa Deus, sem antes finalizar as dúvidas acerca da probabilidade da existência dessa pessoa, é pular fases. Né? Por exemplo, vamos supor, você é a Swamini, a Bhakti Swamini, tá? Então, nós temos uma experiência direta de que você é possível. A probabilidade Bhakti Swamini, para a nossa experiência, é uma probabilidade de 100%. Uma vez que nós temos interação com você, nós vemos você, nós podemos interagir e nós temos um feedback de você. Então, essa probabilidade é uma estatística definida. Então, não há dúvidas, para nós, pelo menos aqui, acerca da sua existência. Está tudo ok. Agora, alguém que ouve falar de você poderá conjecturar se a possibilidade da sua existência é real ou não. E está tudo bem, porque ela não tem interação direta com você. Então, nós alegarmos que você é uma pessoa gentil, inteligente, educada, bonita, jovem, isso tudo pode ser fake news. A pessoa não tem obrigação nenhuma de acreditar nisso. Né? Então, ela quererá, a princípio, mesmo que ela tenha a predisposição de acreditar que nós estejamos falando a verdade, é natural que ela tenha um certo ceticismo acerca disso. Ela pode, é possível ver essa pessoa? É possível falar com ela? Para que a minha realização dessas informações seja completa? É a próxima fase da questão. Né? Então, se nós estamos querendo, a pergunta é, como é Vishnu? Né? É a pergunta, não é isso? Na ordem. Como é Vishnu? Então, essa pergunta, como é Vishnu, reflete o ceticismo da alma de não compreender exatamente, integralmente, a realidade dessa pessoa. E é natural, esse ceticismo é completamente previsível e até compreensível. Não é nenhuma ofensa moral a pessoa ter ceticismo acerca da pessoa Deus. Porque é preciso de uma realização mais pessoal para que esse ceticismo seja finalmente equacionado. Só que a equação desse ceticismo passa inicialmente pela compreensão de que essa probabilidade é possível. Então, por exemplo, se eu faço a descrição da Swamini como tendo asas e voando, e tendo pés de
Né? Um bichinho bonitinho aí, para ter um pé bonitinho, quem sabe aí, pés de... Mas se eu faço uma descrição híbrida da sua Mini de uma forma esdrúxula, a probabilidade de que a pessoa aceite isso inicialmente é zero, porque não há experiência direta de que isso é possível. Então o ceticismo dessa pessoa será, então eu me mostro essa pessoa que eu quero ver, porque seria esdrúxulo. Então, quando nós temos dúvidas filosóficas acerca do princípio que é a probabilidade de Deus, essas dúvidas filosóficas elas têm que ser equacionadas antes ou devem ser explicadas antes que aquele que é o comprador do produto, aquele que vai adquirir o produto, tenha condições de adquirir um produto que tenha para ela a facilidade para poder adquirir esse produto sem que isso seja um problema para ela. Então, as dúvidas filosóficas acerca de Deus devem ser equacionadas por aqueles que o representam. É dito que entre amigos não há segredos. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Quem já ouviu essa expressão? Entre amigos não há segredos. Então, se uma pessoa é um representante de Deus, se uma pessoa é um amigo do Supremo, mas não sabe como ele é, nunca ouviu, tem alguma coisa errada. Por que esse amigo se mantém assim tão oculto? Não faz sentido. Ou faz? Pelo menos para mim não faz sentido. Se eu disser que sou amigo da sua Mini, mas a sua Mini nunca mostrou o rosto dela para mim, é estranho. Se você está namorando uma pessoa pela internet, você conversa com ela um dia, 2 dias, 3 dias, e ela não mostra o rosto dela, você não começa a desconfiar? Naturalmente, você vai desconfiar. Por que não mostra o rosto? Né? Será que a pessoa não conheceu o Cazuza? Brasil, mostra a sua cara. Né? Mostra a sua cara. Qual é o problema? Você tem algum problema? Você tem algum defeito físico que você está escondendo? Qual é o seu problema? Por que você não mostra a sua cara? Você não quer ser conhecido? Se mostre. A primeira etapa de ser conhecido é se mostrar. Como é que você quer ser conhecido e se manter escondido atrás de uma fumaça de luz? Está estranho. É normal ter essa desconfiança. Então, a questão filosófica, se Deus criou tudo, quem criou Deus, é uma questão honesta intelectualmente, não é uma intransigência dos ateus. Não é uma descortesia dos ateus. Quando um ateu faz essa questão, tudo bem que quando ele faz com um sentimento irônico, inadequado. Então, o problema dele é o humor ou a emoção que ele coloca na questão. Mas a questão em si, ela é relevante, ela é honesta, ela é correta. A maneira de se fazer o questionamento pode ser inapropriado, mas a questão em si é válida sim. Todos podem fazer esse questionamento. Todos que pensam, todos que são racionais, qualquer ser racional, inclusive um ser teísta, ou, pelo menos do ponto de vista da primeira abordagem, a pessoa que se propõe ou se diz um ser teísta, também tem o direito de fazer esse questionamento. Só que o humor é um pouco diferente, é como curiosidade real, ou curiosidade natural, ou sensível, ou sincera. Se Deus criou tudo, então, tá aí o problema que surgiu na minha cabeça. Ai. De onde você veio? É possível saber isso? É natural isso. A criança chega na mãe e fala: ô mãe, como é que eu nasci? De onde é que eu vim? Ah, filhinho, você veio da minha barriga. Nossa, mamãe, que barriga mágica que você tem. Você é uma fada? Você faz mágicas? Como é que eu saí da sua barriga? E você, mamãe, de onde você veio? A mamãe veio da mamãe da mamãe. E a mamãe da mamãe veio de onde? A mamãe da mamãe veio da mamãe da mamãe. Essa conversa chega no infinito. Mas uma criança tem direito de fazer essa pergunta e, eventualmente, mães já se depararam com isso com seus filhos. É muito natural. Uma mãe que vai dizer para o filho: cala-te, criança, você é incompetente para entender esses assuntos profundos. Acostume-se a meramente ser uma criança e não use esse raciocínio inadequado com a sua mãe, que é um ser superior. Que mãe fala isso para uma criança?
Só uma mãe retardada, uma mãe, sei lá, tem que... tem mães, tem algumas mães que... Mas normalmente uma mãe não faz isso, a mãe vai interagir com a criança filhinho. A mamãe veio da vovó. E a vovó? A vovó veio da mamãe dela. E a mamãe da vovó? A mamãe da vovó veio da mamãe da... E a filhinho, todos nós viemos de Deus. E Deus veio de onde, mamãe? Pronto. Uma criança faz essa pergunta. Então é natural. Não é uma pergunta dos ateus, é uma pergunta das crianças. Então, quando os ateus fazem essa pergunta achando que são intelectuais ultra sensíveis, eles só estão repetindo o que uma criança. É uma pergunta de criança, não é uma pergunta intelectualmente complexa, como os ateus pensam. A pergunta em si é complexa, mas não é uma novidade. As crianças fazem essa pergunta. Muito bem. Então vamos tentar aqui, né, assim, estabelecer uma regra de que nós, então, vamos elaborar uma definição para essa pergunta do ponto de vista védico. Eu não vou assumir a responsabilidade pelos mestres de vocês, pelas religiões que vocês seguem, pelos paradigmas que vocês seguem. Eu não vou assumir responsabilidade por essas instâncias, porque eu não tenho autorização de fazer isso, nem tampouco seria ético eu admitir a responsabilidade por isso. Eu vou assumir a responsabilidade por aquilo que eu represento, que são os conhecimentos védicos. Então, eu estou assumindo a responsabilidade de representar perante vocês os sábios védicos. Tá? Então, é isso que eu estou representando, é sobre isso que eu vou falar, é a compreensão dos sábios védicos que eu estou representando aqui, tá? Então, eu não estou falando no nome dos islâmicos, eu não estou falando em nome dos judeus, não estou falando no nome dos cristãos, dos espíritas kardecistas, dos pais de santos da Umbanda, do Candomblé, das vertentes, variantes das religiões do xamanismo. Eu não estou falando em nome de nenhum representante dessas diferentes linhas espiritualistas que são respeitáveis nas suas diferentes instâncias. Lembrem-se que eu sou um pesquisador védico, eu represento os conhecimentos védicos, eu represento os sábios, que são orientadores e mestres da cultura védica que destinam as almas para a civilização védica. É isso que eu estou representando. Então, é só para definir que essa informação que eu vou dar para vocês não é uma informação que eu colhi de nenhuma dessas vertentes. A fonte das informações que eu passo para vocês chama-se Vedas. Não são outras. Tá? Então, não falo por nenhuma vertente e nem represento nenhuma vertente, a não ser a vertente védica. Tá bem? Veja bem. Quantos minutos nós temos ainda, Suamini? Você vai até que horas? 7h30? Uhum. 15 minutos. 15 minutos. Uhum. Vamos lá, então. 15 minutos. Tá? Veja bem. Primeiramente, essa questão filosófica, além de ser natural e verdadeira, ela também reflete uma falta de contato com o produto. Tá? Então, vou dar um exemplo simples aqui, uma metáfora simples. Imagina que você está caminhando num deserto. Ou você está caminhando, você teve que caminhar numa estrada longa, e você está com muita sede. Jogou futebol, praticou esporte, alguma coisa, você está com muita sede, mais muita sede. Acho que você já tiver essa experiência, você está com tanta sede que a sensação que dá é que você vai beber um balde inteiro, um rio inteiro, a caixa d'água inteira, você pula na piscina achando que agora eu vou zerar. Cuidado, ninguém pula atrás de mim porque vai cair no ladrilho, porque eu vou zerar aqui. Quem já teve essa sensação de que era capaz de beber um rio inteiro de água? Eu acho que todo mundo já teve essa sensação. Só que quando você chega no objeto, você começa a beber água, após 1,5 litros, você já está com náusea, você está quase sentindo ânsia de vômito. E o rio nem foi alterado. Quem já passou por essa experiência aí antes? Então, a nossa curiosidade intelectual de saber a fonte da existência de Deus tem a ver com a nossa sede de conhecimento. Isso só significa que nós estamos sedentos de conhecimento, o que significa que você não está satisfeito, que você não está saciado, que a fonte onde você está bebendo não tem água suficiente, ou seja, você está nadando no raso,
ou você não chegou a uma fonte, ou você não está bebendo da fonte, alguma coisa está errada, você não está bebendo. Senão, essa saciedade ou essa curiosidade já teria sido resolvida. Então, um dos pontos de estabelecer é que você está carente de informação, tá? Agora, imagina que você chega numa fonte, ou seja, na água, no rio, numa torneira, e bebe água. Após um período, você fica completamente satisfeita. Muito embora tenha muita água para você explorar lá ainda. Mas você já fica satisfeito. Tá? Então, o Supremo, o Absoluto, nós somos compostos de uma substância relativa, que é uma referência ou uma refração da fragmentação ou da expansão do Supremo, chamado Ananda. Sat, Chit, Ananda. É a substância, as três substâncias bases, assim como existem três cores primárias que dão a variedade de cores que nós conhecemos, nós temos também as substâncias básicas que dão a variedade de almas que nós vemos, tá? Sat, Chit, Ananda são as três substâncias que se combinam entre si para dar a variação de almas. Nenhuma alma é igual à outra. Essa variação se deve a essa mistura combinada de diferentes tonalidades para essas três substâncias originais que dão as formações das almas, tá? Desses componentes, que é um componente em abundância, que é o componente predominante dessa composição, chama-se Ananda. O estado Ananda predomina. Então, essa combinação, ela não é uma proporção de 33,33%, ela não é uma proporção igual. Ela não é proporção absolutamente igual. Essa combinação desses três elementos não é proporcionalmente igual. Assim como, por exemplo, quando você cozinha arroz. Você coloca 1 quilo de arroz, mas você não coloca 1 quilo de sal para salgar o arroz. Você não faz isso. Você coloca 1 quilo de arroz e uma pitada de sal. Então, o equilíbrio do arroz não é uma proporção equivalente. É uma proporção, não é uma proporção similar, é uma proporção equivalente à potência do produto. Então, um pouco de sal é o suficiente para salgar 1 quilo de arroz. Beleza? Então, a composição da alma não necessariamente inclui Sat, Chit, Ananda, a proporção não é similar. A proporção Sat, que significa existência, é uma proporção relativamente pequena em relação às outras substâncias. A proporção Chit é um pouco a mais que a proporção Sat. Sat só significa existência. Chit significa ter conhecimento da existência. Essa proporção é um pouco mais expandida. Agora, Ananda é predominante, domina todo o campo da substância. É tipo, 90% da produção da substância é Ananda. 7% seria conhecimento e 3% apenas existência. É mais ou menos como é a proporção do nosso universo. Isso é uma metáfora, tá? Esse cálculo não é absoluto. Não falou que 3% e tal, não, nada disso. É uma metáfora, é uma analogia, só para você ter uma ideia de proporção, tá? O universo, por exemplo, quem estuda astronomia, cosmologia, quem entende esse assunto, sabe que o universo é 97% escuro e 3% só luz. Se pegar toda a produção de luz do universo inteiro, buracos brancos, quasars, supernovas, estrelas, sabe, sóis, de todo o universo inteiro e reunir num único ponto, dá apenas 3% de toda a composição do universo. Se nós pegarmos toda a matéria chamada matéria tangível, e reunimos num único ponto, dá apenas 25% de toda a totalidade do universo. O resto é tudo matéria escura, energia escura, coisas fora do alcance. Tá? Então, as proporções, elas não são similares na sua equivalência em proporção, elas são equivalentes na sua potência. 3% de luz é o suficiente para iluminar os restantes dos 97%. E aí, por aí vai. E o sal, o arroz e tal, etc. Então, a proporção Sat, existência, e Chit, conhecimento da existência, é uma proporção relativamente menor em relação à proporção Ananda. Então, o estado de Ananda é bem-aventurança, é a maior proporção. Logo, o Senhor Supremo, ele é proporcionalmente, mais predominantemente, intensamente Ananda. Tem uma substância nele, Ananda. E Ananda dá prazer, dá sensação de satisfação, de nutrição, de felicidade. Por exemplo, quando você pega o seu gatinho
é só um gatinho, tá? Não tem uma inteligência racional, não faz coisas muito, sabe, diferentes. É só um gatinho que anda para lá e para cá, e mia e eventualmente faz umas carinhas bonitinhas. Mas quando você olha para o seu gatinho, você sente Ananda. Quando você olha para o seu filhinho, é só um bebê. Anda para lá e para cá, eventualmente faz cocô, você tem que limpar. Mas só o fato de ser um bebê, você olha para ele e fala, que coisa mais fofa, que coisa gostosa, que coisa linda, que delícia ter você. Isso chama-se Ananda. Não sei se vocês já passaram por isso. Chama-se Ananda. Tá? Então, o Ananda, ele é muito forte, ele é muito poderoso, ele é muito potente. Tá? Então, quando a alma, vamos supor que a gente tenha essa, né, vamos pegar uma nave espacial aqui e vamos perguntar para a pessoa, porque para saber de onde ele surgiu, tem algum ser humano que tem condições de dar essa resposta? Vocês conhecem algum ser humano que tenha condições de dar essa resposta? Nenhum, certo? Então, qual é o nosso próximo passo? Naturalmente, ir até a pessoa e perguntar diretamente para a pessoa, olha, de onde você veio? Por favor, o povo quer saber. Lá na Terra, se você soubesse como o povo quer saber disso, você já teria revelado isso. Mas, meu querido Senhor, o povo quer saber de onde você veio. Então, a gente vai pegar uma nave espacial agora, vamos entrar nessa nave virtual e vamos até Deus. Supomos que a gente já tenha resolvido todas as nossas questões filosóficas, nosso ceticismo, o nosso ateísmo disfarçado, a nossa rebeldia, a nossa revanche, o nosso ressentimento, a nossa revolta contra Deus. Já tenhamos resolvido tudo isso e sejamos pessoas amistosas a ponto de sermos recebidas por Ele. Ou pelo menos nós não sejamos uma ameaça à paz de Deus, devido às nossas críticas e ressentimentos contra Ele. Vamos supor que nós sejamos pessoas amistosas, queridas, e possamos chegar. Vamos imaginar que sejamos isso daí, vai? Aí nós entramos na nave, vamos até Ele e somos recebidas por Ele. Nós saímos todo mundo da nave, a sala dos mantras, todo mundo uniformizadinho, com o japinha na mão, e nós viemos aqui, meu Senhor, porque o povo quer saber. Bom, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que ele fosse Krishna. Vamos colocar essa possibilidade. Não estou dizendo que sim. Você não precisa acreditar nisso. Precisamos de uma referência. Senão a gente vai ficar pensando no quê? Na luz, num algodão doce macio, numa ameba luminosa. A gente vai ver o quê? A gente vai falar com quem? Tem que ter uma pessoa. Não adianta chegar lá e ficar conversando com uma luz. Não vai dar em nada, porque vai ficar isso mesmo. Então, precisamos de uma pessoa. Então, vamos imaginar que essa pessoa seja Krishna, a princípio. Não como necessariedade, mas como probabilidade. Então, nós nos aproximamos de Krishna e falamos diretamente com ele. Krishna, por favor, nos responda de onde você veio. Só que o problema, é que o primeiro contato com Krishna, o fato de ele ser predominantemente Ananda, bem-aventurança, vai gerar no nosso coração um êxtase de ternura e de amor por ele, que é mais ou menos místico. Não é compreensível, é sensível. Você vai sentir ternura, você vai sentir amor por ele, do jeito que você, quando vê um gatinho, quando vê um cachorrinho, quando vê um bebezinho, né? Olha só, a Daniela está com um cachorrinho lá no colinho dela. Ela está sentindo Ananda. Então, quando a gente sente Ananda, nós ficamos satisfeitos. Ela não está ali procurando saber assim, as questões psicológicas do cachorrinho, a origem do cachorrinho, ela está satisfeita com o cachorrinho ali, então ela está em felicidade, em estado de Ananda. Assim está você quando está com o seu filhinho, com o seu gatinho, e eventualmente com a sua conta bancária. Quem sabe, por que não? Também todos Ananda. Ok? Mas supomos que você tem esse objeto. Quando você está em contato com o objeto que te produz felicidade, as suas questões fundamentais tendem a desaparecer, porque você fica feliz. É assim que funciona terapia com animais, terapia de caminhada, hobbies, exercícios físicos, assistir a série da Netflix. Tudo são terapias que colocam você em contato com o seu objeto de Ananda e te acalma e zera as suas crises existenciais. Não sei se vocês já passaram por essa experiência antes. Está estressado? Pega a bicicleta e sai rodando. Vai nadar,
vai cozinhar, vai brincar com o cachorro, vai dar banho, vai arrumar o quarto. Eu, por exemplo, tenho o meu jardim. Tá? Então, assim, quando algum evento externo altera a minha estabilidade interna, eu vou para o jardim e me equaciono no jardim. É assim que eu faço. Então, objetos que produzem Ananda tendem a nos manter em estabilidade emocional. Então, acontece que assim que a gente desce da nave espacial, nós entramos em contato com Krishna, nós sentimos por ele Ananda. E não tem uma necessidade de explicar. Ele é simplesmente lindo, agradável, carinhoso, gentil, amoroso, feliz. E, naturalmente, nós vamos sentir o resultado da existência dele, que é o estado de Ananda. Nós vamos ficar felizes de estar com ele. Essa felicidade de estar com Krishna automaticamente minimiza a nossa sede intelectual dele. Isso é descrito nas escrituras. Muitos sábios que tiveram contato direto com Vishnu, com questões filosóficas, ao entrar em contato com ele, esqueciam as suas questões filosóficas, e ele tinha que lembrá-los das questões filosóficas, o próprio Vishnu. Então, possivelmente o que vai acontecer conosco, se nós chegarmos até Krishna, nós vamos sentir uma Ananda tão potente, tão intensa, que nós vamos esquecer das nossas dúvidas filosóficas. Vai desaparecer do nosso coração. Nós vamos ficar tão satisfeitos, tão felizes, tão enternecidos, embevecidos de amor por ele, que as nossas dúvidas fundamentais vão desaparecer automaticamente, acreditem. Assim como você, quando pensa que você vai beber a água do rio inteiro, assim que você toma 1,5 litros, você fica plenamente satisfeito, assim que nós entrarmos em contato com a potência Ananda de Krishna, as nossas questões fundamentais existenciais ficam todas equacionadas somente no primeiro contato com ele. Mas não desistam, porque ele vai lembrar da nossa questão. Nós vamos ficar super felizes, vamos esquecer de todas as nossas questões fundamentais, e finalmente ele vai dizer, mas vocês vieram aqui com qual propósito? Não, Krishna, nós viemos aqui só para te ver mesmo, não temos questões, não me enganem não, vocês têm uma questão. Eu sei que vocês têm uma pergunta para me fazer. Façam. Ah, é verdade. Agora que você falou, a gente se lembrou. Realmente tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta aqui. Então, qual é a pergunta? Então, nós queremos saber de onde você veio. Ah, mas então é essa a pergunta? É essa a pergunta. Ah, não, tudo bem. Qual o problema? Vocês querem saber disso? Sim, nós queremos saber. Agora que você trouxe na pauta, é verdade, a gente quer saber. Então, tá bom. Eu vou responder. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês, porque, afinal de contas, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, não é necessário ficar falando aqui com vocês. Vamos passear, então, eu vou levar vocês até de onde eu vim. E vocês saberão. Então, uma instância que tenha produzido Krishna só pode ser semelhante a Krishna e uma potência um pouco a mais que ele. Por exemplo, para você produzir um bebê humano, você tem que ser um ser humano e um ser humano adulto. Normalmente é assim. Então, você tem que ser um ser humano, só que com um pouco mais de potência que um bebê. Aí você reproduz um bebê. É assim que funciona. Então, uma instância que tenha sido a fonte da existência de Krishna só pode ser semelhante a Krishna, porém com um pouco mais de maturidade ou de potência que Krishna. É lógico isso, ou racional ou não? Faz sentido ou não? Dá para acompanhar o raciocínio, Tulasi? Dá sim, Prabhu. Você entende isso, Daniela? Faz sentido a lógica do racional? Procede? Faz sim. Eu estou tentando manipular vocês aí com o meu carisma aí e tal, e confundi-los. Mas tá ok, tá? Vocês estão acompanhando o raciocínio, muito bem. Então, Krishna, tá bom, vamos lá. Vai ser até legal, porque agora eu tenho um motivo para falar com a minha pessoa original. Ó, vamos lá, então, todo mundo junto. Entramos. Não, Krishna, podemos dar uma carona para você na nossa nave? Ó, essa nave aí não dá, não, porque ela não tem recurso, não tem combustível suficiente. Vamos na minha. Aí ele empresta dele. A gente entra todo mundo na dele e vamos até a fonte de Krishna. Chegamos lá, qual é o efeito que nós vamos sentir? Uma Ananda triplicada ao infinito, mais forte ainda do que a Ananda com Krishna. Daí é que a nossa dúvida desaparece por total. Aí vira... Mas ainda assim, Krishna cutuca nós e fala, não desista não. Vamos fazer a pergunta. Porque, afinal de contas, se eu vim desse ser,
Então, da onde veio esse ser? Agora até eu estou com dúvida. Vamos perguntar também. Então, essa pergunta, ela vai aumentando proporcionalmente a dimensão do infinito. Por quê? Qualquer fonte, para gerar uma fonte, tem que ser uma fonte anterior, com mais potência. Na medida em que nós vamos avançando nessa pesquisa, nós alcançamos uma dimensão do Senhor Supremo, do Criador, ou da verdade absoluta, que se chama infinito. Nós sempre vamos encontrar uma forma dele, mas infinitamente superior a ele, e não tem fim essa dimensão de busca. Só que o problema é que você vai se deparar com um mar infinito de Ananda e você já está plenamente satisfeita, incapaz de experimentar mais, porque você já está... Uma overdose de felicidade já tomou conta de você. Então, em algum momento você diz, olha, quer saber de uma coisa? Vamos deixar quieto, Moreno. Vamos dar uma pausa nessa pesquisa aí, porque eu acho que já deu para entender a dimensão da redundância do infinito. Então, é possível, sim, saber quem criou Deus, mas a primeira etapa é chegar até ele. Se você quer saber o que tem atrás do horizonte, qual é a primeira etapa? Chegar ao horizonte. Então, essa pesquisa, ela é possível, mas a primeira etapa é chegar à pessoa. E nós estamos na fase em que nós estamos nos qualificando para chegar à primeira pessoa. Mas a pergunta vai ser mantida. Ela só precisa ser adiada para a instância correta. Ela só não pode ser definida agora, imediatamente. Mas ela é possível. Só precisamos ter acesso à pessoa para que essa pergunta seja feita diretamente à pessoa. Quais são os requisitos que são necessários para que essa pessoa seja acessada? Bom, para encerrar então a minha fala, a primeira etapa é saber que a probabilidade de que essa pessoa seja real seja uma probabilidade de 51% na equação, pelo menos, para começar a pesquisa. Se o seu ceticismo reduz essa probabilidade para abaixo de 50%, então você tem que primeiro equacionar a sua crise de ceticismo, inicialmente. Depois passar para uma pesquisa produtiva de progresso definido para frente. Porque o progresso ele pode ser de duas direções, para frente ou para trás. Por exemplo, quando diz que uma doença progrediu, não é um progresso produtivo. A dívida progrediu, né? O mal-estar social progrediu, o desmatamento progrediu. São progressos, mas são progressos reacionários. Então você pode progredir de 1 para frente, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Você pode progredir para trás, 0, 1, menos 2, menos 3. Então você pode progredir. A probabilidade da pessoa suprema é 1. A probabilidade da pessoa suprema é menos 1. Escolha o seu lado e progrida infinitamente. Para qualquer um dos dois, você encontrará argumentos infinitos. Só que a probabilidade superior, ascendente, produz Ananda. E a probabilidade inferior produz decepção, frustração, ceticismo, ressentimento, pessimismo e depressão. Então você tem que ver quais caminhos você está adotando. Todos os lados são infinitos. Mas dependendo do lado que você está caminhando, o resultado será 1. Isso é prático, não tem a ver com religião ainda. É uma questão simplesmente de observação pragmática e de lógica racional, de estratégia de jogo. Nós estamos jogando o jogo da existência. E aqueles que não jogam bem, morrem. E renascem para morrer de novo. E é necessário que você tenha bom treinamento para ser um jogador profissional. E não ter que renascer novamente. Ok? Então eu acho que se houver alguma objeção a esse argumento da fonte da existência do Criador, por favor, pode fazê-la, né, sem constrangimento. Procure usar uma linguagem sem ironia, mas com interesse profissional na resposta. Porque perguntas com ironia refletem um ceticismo ateísta por detrás, e isso é um desafio. E eu sou um jogador, então eu vou aceitar como um desafio. Mas se a pergunta for feita com
um sentimento de necessidade intelectual coerente, então a resposta vai ser proporcional ao humor com o qual ela for feita. Mas todas as questões são bem-vindas, todas as perguntas são bem-vindas. Não há necessidade de você ocultar as suas perguntas por constrangimento. Faça as suas perguntas. Entre amigos não há segredos. Se nós não pudermos conhecer Deus na sua dimensão integral, para que todas as nossas dúvidas sejam realizadas ou eliminadas, então, ou você está caminhando por um caminho insuficiente, ou você não fez as perguntas adequadas ainda, ou não fez a pergunta adequada para a pessoa certa, ou você não está fazendo as perguntas de forma adequada, ou você não está literalmente interessado nas respostas de maneira coerente. Mas nenhuma pergunta deve ficar sem respostas. Nossa pesquisa é uma pesquisa real. Se há Deus, não deve haver segredos nesse assunto. Tá? Então, muito bem, então agora nós vamos para as próximas perguntas no sábado que vem. Não, no sábado que vem nós temos um outro tema importante, tá? Nós vamos falar sobre o Ekadashi. Nós estamos reunindo um grupo para observar o Ekadashi durante esse ano, que é o ano de Saturno. Observar o Ekadashi durante esse ano é extremamente auspicioso, potencializa você como pensador, como purifica o seu karma de maneira muito, muito profunda. É como o jejum de Ekadashi no ano de Saturno é como você fazer uma dieta que te emagrece em 30 dias. Sabe? Então, assim, é algo extremamente positivo, porque ele vai produzir tanto saúde física em você, como saúde mental, e melhorar significativamente os seus karmas nas relações que você está buscando abordar. Chama-se Ekadashi. Então, eu estou direcionando vocês para a Tulasi, que criou um grupo para a gente tratar das explicações sobre o significado do Ekadashi, e no próximo sábado a live vai ser relacionada com esse tema. Nós vamos aproveitar o ano astrológico de Saturno para utilizar o Ekadashi como um emulador que vai nos conectar com a parte favorável, ou seja, auspiciosa do princípio Saturno, Shani, que é o senhor do karma. Então vamos aproveitar aí, né, a vantagem de nós termos conhecimentos astrológicos, estarmos lidando com os nossos mapas, é que nos dá uma boa oportunidade, né, de utilizar essa abertura, essa fenda do tempo, para favorecer os nossos interesses particulares e também, por que não dizer, transcendentais. Tá bem? Muito bem. Obrigado pela atenção de todos vocês e todas vocês, né? Predominante. Olha a proporção, né? 99% é dominado pelo princípio feminino, o que torna a coisa muito mais elegante, alegre, cheia de vida, feliz e progressista, porque, afinal de contas, qual é a vantagem de ser uma mulher? Se você não puder ser linda, bem-humorada, feliz, inteligente e espiritualmente ascendente. Perde-se todos esses valores. Essa é a vantagem de ser mulher. Ser inteligente espiritualmente e ser um bálsamo na humanidade em termos da felicidade e da paz. E a Sala dos Mantras é repleto desse produto. Então, eu acho que nós estamos bem acompanhados. Essa é a minha opinião, não sei a de você. Se procede, você acha que concorda com isso, Ana? Dona Aninha? Concorda mesmo? Concorda. Você é sincero mesmo ou você só está tentando ser gentil comigo? Sincero, de coração mesmo. Então eu não estou sozinho, né? Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha junto, então é uma realidade. Eu estou muito feliz, satisfeito, sinceramente falando, por servir vocês, por cuidar de vocês, por nutrir vocês de conhecimento, de sabedoria. Vocês são mamães, algumas são projetos de mamães, outras são mães de filhos que educam como terapeutas, psicólogos, orientadoras, professoras. Então, a mãe é um princípio sagrado e é isso que nós aprendemos dos mestres e é isso que nós praticamos nas nossas vidas particulares, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela associação de vocês. Seguimos, então, para o nosso sadhana. Finalizar o nosso sadhana, na verdade, né? Vamos, então, Tulasi, está em condições de tirar a foto agora já? Porque a gente tira